A NORC descarta festa do boi presencial e estuda modelo virtual para o maior evento, né, do setor agropecuário do Rio Grande do Norte. Luciano Kleber, bom dia. Bom dia, Diógenes, bom dia aos ouvintes do Jornal 96. Diógenes, a NORC, que é a Associação Norte-Rio-Grandense de Criadores, ela teve que, vamos dizer assim, ajustar algumas informações que chegaram a circular no final de semana, dando conta de que a festa do boi iria ser realizada este ano, mesmo diante da pandemia, no formato tradicional. De acordo com o que foi decidido numa reunião de diretoria realizada na terça-feira passada à noite, o modelo presencial está 100% descartado. Inclusive, o presidente da entidade, Marcelo Passo, chegou a dizer que realizar a festa do boi esse ano presencial seria comparável a um genocídio, sem a existência de uma vacina. Vale lembrar que, no ano passado, por exemplo, circularam no Parque Aristófanes Fernandes, durante os 10 dias de festa do boi, algo em torno de 250 mil pessoas, Diógenes. É muita gente, daí uma média de mais de 25 mil pessoas por dia. Em tempos de pandemia, sem uma vacina realmente contra a Covid-19, seria impossível fazer isso. A festa do boi, que no ano passado movimentou algo em torno de 50 milhões de reais e que chegaria esse ano à sua 58ª edição. Chegaria, mas ainda pode chegar. Por quê? Porque a mesma diretoria da ANORC que descartou esse modelo presencial está estudando a realização de um modelo online, um modelo virtual que estimule a realização dos negócios do campo, né? Comercialização de animais, de implementos agrícolas, de máquinas, de suprimentos para o campo. Por quê? Porque neste momento, e aí felizmente, né, o setor agropecuário do Rio Grande do Norte vive um momento bastante positivo. Como se chama, né, no Nordeste, o inverno está bom, né, o interior está chovido, e aí com isso há uma expectativa de bons negócios, mesmo que seja nessa edição virtual da Festa do Boi. Lamentável, mas esse cancelamento, essa mudança, né, se deve à pandemia e ela está afetando vários eventos desde abril, né, Luciano Kleber? Nós tivemos aí cancelamento de festa junina, Réveillon vai ser cancelado na maioria dos lugares, Carnaval, Carnatal, né? Então tudo está mudando aí por conta da pandemia, já era esperado. Luciano, eu queria um comentário seu, 2 assuntos hoje que são destaque do Globo. Primeiro, uma manchete aqui, que Paulo Guedes diz que novo imposto não aumentará a carga tributária, a CPMF travestida em imposto digital. E conexo a isso está a questão do gasto público, né? Aumenta imposto para poder pagar as despesas do próprio governo. E o governo está consultando o TCU para liberar mais 10 bilhões em obras aí. Inclusive fazendo conexão com aquilo que eu já comentei aqui e foi assunto ontem da minha entrevista com o ministro Rogério Marinho do Desenvolvimento Regional. Pois é, Jorge, o grande dilema do governo hoje é exatamente saber como equilibrar essas contas. O auxílio emergencial, que é, sem dúvida, um dos grandes pilares do modelo de enfrentamento da Covid-19 do governo Bolsonaro e que deve ter impactos muito fortes na sua popularidade, inclusive na sua eventual reeleição, né, ele custa mais de 55 bilhões de reais por mês, cada parcela. Há uma pressão muito forte que ele seja estendido até dezembro. Precisam ser realizadas essas obras e o governo agora já está acenando com a possibilidade de estender o decreto de pandemia até meados do ano que vem, com uma espécie de pedalada, para quem lembra aí do período de Dilma Rousseff, uma espécie de pedalada fiscal para que ele consiga aumentar o seu nível de gastos e o rombo fiscal brasileiro. Já há quem diga, Diógenes, que após a pandemia, o governo deverá terminar com uma dívida pública em 130% do PIB. Seria o maior percentual da história do endividamento público do Brasil. Claro que a gente entende que o momento de pandemia continua exigindo fortes gastos do governo, mas é preciso, já está começando a chegar na hora de se pensar em responsabilidade fiscal também. E tem um número, né, Luciano, que seria interessante a gente lembrar aos nossos ouvintes,
que o déficit, mesmo caindo, o déficit do governo chegou na faixa dos 150 bilhões no ano passado. E a perspectiva para esse ano é de um déficit nas contas do governo federal da ordem de 800 bilhões de reais, um pouco para cima, um pouco para baixo, Luciano Kleiber. Já há quem fale próximo de R$ 1 trilhão, Diógenes. Veja só, saímos de um déficit de 150 bi no ano passado para próximo de 1 trilhão este ano. É muito incremento de um ano para o outro para um país cuja economia já vinha bastante combalida. Pois é, os efeitos negativos da pandemia acabam tirando, né, o brilho de uma medida que o governo vem fazendo há algum tempo, que é a queda da taxa de juros, né? E ontem teve nova queda da taxa de juros, caiu de 2,25% para 12%. E você comenta aqui que a Selic marca piso histórico em nova tentativa do Banco Central estimular o consumo. Pois é, Diógenes, a taxa Selic em 2% ela é a menor da história do Brasil. Nunca se teve algo nem próximo disso em 2% ao ano. E veja só, levou o Brasil a ter um dos maiores juros negativos do mundo, tá certo, Diógenes? Para você ter uma ideia, na fortíssima economia americana, a taxa de juros negativa hoje ela está na casa dos 0,95%. No Brasil, com esta nova baixa da Selic, ela deve chegar este ano a 0,71% negativa. E o que é a taxa de juros negativa, Diógenes? A Selic em 2% ao ano ela não cobre nem a previsão de inflação. Ou seja, para este ano, estima-se aí algo em torno de 2,7% a 3% de taxa de inflação. Com a Selic em 2%, nem a inflação é coberta pela taxa de juros oferecida pelo governo. Qual é a ideia principal disso? Evitar que as pessoas façam poupança, evitar que as pessoas invistam seu dinheiro e carreguem este dinheiro para o consumo. O governo continua apostando no consumo como grande motor para a retomada econômica do pós-pandemia.